Bem-vindos a mais um episódio do ROIcast, um projeto meu e do Diogo. E aqui nós temos um lema muito importante, que é entregar conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso serão convidados a partilhar os seus ensinamentos na próxima hora. Marketing, vendas, negócio e liderança serão alguns dos assuntos que iremos debater. E hoje temos connosco dois convidados muito especiais. Muito especiais. Um casal muito interessante que a audiência vai ter aqui o prazer de conhecer. Exatamente. Eu vou dar aqui algum contexto. Os nossos convidados têm um centro de estética, dermopigmentação, são embaixadores da Blink Professional, a Mia, e contam com mais de 17 mil seguidores no Instagram e mais de 6 mil clientes satisfeitos. Em 2017 foi inaugurado Underbrows Beauty Center em Portugal. O centro de estética está localizado no Porto, na Rua da Boa Vista. O Under e a Gisele, juntamente com a sua equipa, buscam personalizar o atendimento a cada cliente que procura a Underbrows, o Underbrows. O Under, curiosamente, é embaixador por Portugal, vencendo um concurso mundial, corrige-me, exatamente, da AMIA Ambassador. Muito bom. E também são convidados participantes formadores na Expo Cosmética. Isso. Portanto, Isso sem mais demoras, damos-vos as boas-vindas ao ROIcast. Obrigada. Obrigado Prazer é pela nosso estar Muito presença. gosto de estar aqui. E um currículo incrível. Incrível Verdade mesmo. seja dita. Convidados muito especiais. E queria também acrescentar, porque não falei, o Under e a Gisele têm o seu negócio já há algum tempo. Sim. Já têm mais de 20 anos de experiência em negócios. Sim. E dão mentoria também a outros negócios na área de beleza, estética, formação também, Exatamente. presencial e digital. Portanto, temos aqui mesmo muita experiência na área. E é um Excelente. gosto imenso ter-vos aqui presentes. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. E eu queria começar já por aí. Se nos pudessem contar, e também para a nossa audiência, como é que começou a vossa jornada? Quem é que são vocês também? E um bocadinho do vosso background. Ok. Ladies first. Cavalheiro. Como é no dia a dia. Isso. Ah, é sempre, né? Muito bom. A mulher é a chefe. Então, brincadeiras à parte, nós estamos em Portugal há quase 6 anos e começamos a Underbrows de uma forma muito curiosa. Quando nós chegamos, a gente já sabia o que nós iríamos fazer, qual que seria o nosso objetivo aqui. A gente sempre foi muito organizado com essas questões. Mas quando nós chegamos, a gente não conhecia o mercado, né? O mercado português, que é totalmente diferente do mercado brasileiro. Isso. E aí o Under foi trabalhar em algumas empresas. E eu me lembro perfeitamente, quando as coisas mudaram muito rápido, eu tive que ir ao Brasil por causa de uma situação de uma empresa lá. E o Under me ligou e disse, você precisa voltar. Aí eu falei, como assim precisa voltar? Precisa voltar porque a gente precisa abrir Underbrows. Aí eu falei, mas como as coisas mudaram em uma semana, eu saí daí tem muito pouco tempo. E foi bem isso. Foi muito rápido que ele conseguiu o objetivo dele e a gente juntos inauguramos a empresa. Muito Foi bom. bem interessante. Muito bom. Foi um sopro divino. Ele Já fala vou muito avisar isso. para as pessoas que estão nos escutar. Quando sentir aquela voz que vem de dentro, segue, porque você pode perder uma oportunidade. Se eu não tiver escutado o que veio O Under tem muito divinamente, isso. Ele tem talvez muito a gente isso. não estaria aqui hoje e a história teria sido outra. Será intuição ou é Também. mesmo... Eu acho que sim. Isso foi uma soma de Isso. coisas. A gente não estava muito bem preparado para fazer, não. Porque Não, se você não, for esperar não estar preparado estávamos. para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada. Exato. Mas foi muito bom. excelente Foi insight. super desafiador. Você não falou um pouquinho do seu background, gente. Background. O que você... Então, eu sou formada, graduada em Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas, fiz uma pós-graduação em Vendas e sempre trabalhei em grandes empresas multinacionais, na área de marketing, na área de vendas, como representante. Depois fui trabalhar numa empresa familiar. Eu ia e voltava para a empresa familiar. A bem verdade era essa, que meu pai, quando eu começava a ganhar mais dinheiro, ele, olha, eu pago mais, volta para trabalhar comigo. Aí eu ia, aquela coisa. Mas pronto, tive uma experiência muito grande na área comercial. E essa é a história. Eu vou falar um pouco de mim agora. É assim, se eu for falar tudo que eu já fiz, não vai caber nesse podcast, porque eu teria que trazer uma lista, que nem eu lembro mais o que eu já fiz. Mas, resumidamente, é o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu tenho alguns pilares, assim. Eu gosto muito de gente, de pessoas e gosto de venda. Sempre foi assim. E sempre trabalhei desde muito jovem. Fui obrigado a fazer isso por conta de situações que aconteceram lá.
lá no Brasil. Nós somos de Belo Horizonte, nós dois, coincidentemente. Temos quase a mesma idade. Frequentamos não precisa falar isso. Frequentamos ela parece que tem menos. Mas frequentamos as mesmas baladas, os mesmos sítios. Olha que coisa interessante. Mas nunca nos conhecemos. Ok. Nós viemos a nos conhecer depois de alguns anos, depois de já ter casado, separado, aí que a gente se conheceu. Bom, minha formação básica minha graduação é em administração de empresa, que é gestão. Eu sou pós-graduado em marketing também. E já fiz vários cursos. Minha área base de 15 anos de trabalho foi alimentação, ramo de alimentos, em grandes plataformas. Vou citar algumas aqui. Nestlé, Kraft Foods, Cadbury. Trabalhei na indústria química também, em outras empresas. Mas larguei tudo para trabalhar pintando a cara das pessoas, né? Como já escutei algumas vezes, para trabalhar com sobrancelhas. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, graças à força aqui também, ó. A importância. Exatamente. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uhum. E a gente veio parar em Portugal. Resolvemos vir para cá. Então, assim, 2 momentos muito importantes da minha vida. Foi, assim, um turnaround, uma coisa muito louca, que foi abandonar tudo que eu fazia para entrar numa área de... sair de um mundo corporativo, equipas grandes. Eu comecei como repositor de supermercado no Brasil. E cheguei até gerência e diretoria de empresa. Então, assim, eu trilhei uma história bem interessante. Então, eu conheço bastante isso, essa questão de departamentalização, de gestão, de pessoas. E sempre em marketing e vendas. Marketing e vendas foi sempre que eu gostei. Foi aquilo que eu sempre mais gostei. E aí, abandonar tudo isso para entrar num mundo só de mulher, sem saber fazer nada, ter que aprender e sem saber desenhar. Imagina o susto que eu levei quando ele disse isso. Ela já estava comigo nessa época. Que queria abandonar a área corporativa para poder fazer... Que era estável, para ser não é? micropigmentador, exatamente. Eu, num primeiro momento, fiquei bem assustada, mas nunca deixei de apoiá-lo. Porque eu acredito muito que a gente também tem que ser feliz, tem que estar feliz. E eu vi que o André já não estava feliz. Já não estava mais. Então, já não bastava aquilo. Buscava outras coisas. Aí a história é longa, a gente foi parar nos Estados Unidos, moramos um tempo lá também, foi muito bom. Moramos foi muito em Miami, foi uma experiência ótima. Incrível. E voltamos e depois, de novo, uma nova mudança. Então, depois de sair daquele contexto todo de anos e anos nas mesmas estruturas, do mesmo mercado, fomos para a estética, eu fui para a estética e ela junto comigo, e depois vir para Portugal. Começava tudo de novo. A clientela ficou toda para trás, aquelas pessoas que já me conheciam não poderia mais contar com elas, porque é outro mercado, outras pessoas. Nós estamos aí a 9.000 quilômetros de distância. É um novo recomeço, não é? É um novo recomeço. E aí foi muito bonito, porque eu falo isso, quando eu falo eu me emociono, quando eu tenho uma cliente deitada na minha marquesa e ela me pergunta assim, porque elas adoram perguntar as coisas, né? Ficam 2 horas com ele, né? Então, ele tem tempo para conversar. E aí elas perguntam, tá gostando de Portugal? Eu, não. Aí o olho já regala assim, mas por quê? Eu falo, não gosto, eu amo Portugal. Gostar é pouco. Então, assim, a forma como nós fomos recebidos, o país nos acolheu de uma forma maravilhosa. Brutal mesmo. Então, assim, eu arrepio quando eu falo disso, porque quando eu ando no Porto, eu sinto que eu já vivi ali. Então, assim, gosto muito daqui e tenho um carinho enorme por esse país. Eu, como português, fico muito orgulhoso Adoro. dessas palavras. E eu posso Adoro. confirmar que isto não é só para ficar bonito no podcast. Não. Eu trabalho Não. com o André e com a Gisele. Você tá lá com a gente. E eu sei Isso. perfeitamente que é genuíno o que eles dizem. Portanto, eu posso confirmar efetivamente que é verdade. É verdade isso que eles dizem. Pois é. Eu tenho uma curiosidade. Vocês estiveram nos Estados Unidos, no Brasil. Porquê Portugal? O que é que vos chamou para aqui? Para o nosso... Para Quer Portugal? Para o nosso cantinho, Para o nosso à beira-mar. cantinho, que é pequenino aqui. Eu Eu vou que falar. começando a ser dominando, eu quero dominar, não. Vai, junto Não, ao você sempre oceano. domina. Você sabe que eu sou de falar pouco, mas pronto. Foi muito engraçado a vinda para Portugal, porque nos Estados Unidos a coisa já não estava acontecendo como a gente imaginava, até a nível de adaptação ao país e pronto. Chegou numa hora que eu quis voltar para o Brasil e, como eu que mando, falei, agora eu quero voltar. Pronto, voltamos para o Brasil. E aí eu não me adaptei. Já não era o Porque- mesmo Brasil? Não era o mesmo Brasil, não era a mesma Gisele, nem o mesmo Ander, Isso, não é? A gente sai e cresce muito. Então, aquilo já me começou a gerar um certo incômodo. Até porque a vida americana, como a vida portuguesa, são muito diferentes, mas tem a questão da segurança, que isso é fundamental. E no Brasil já não se existe isso mais. Posso contribuir? Pode. Eu vou além um pouco. Nível de consciência. Ah, sem dúvida. O nível de consciência de uma pessoa que vive a vida inteira num país de terceiro mundo, que eu amo meu país, adoro o Brasil, mas é um país de terceiro mundo, infelizmente tem os problemas de um país de terceiro mundo. Exato. Então, quando você sai dali
e vai para um país como os Estados Unidos e começa a ver uma outra realidade. E aí, quando você retorna, aí a coisa fica meio complicada. Não há uma identificação. Não, aí você começa a passar raiva desde o dia que você desce no aeroporto. Aí você começa a ver coisas. Assim, inevitavelmente você começa a fazer comparações. Isso não é muito saudável. Só que a gente chegou num nível de consciência que falou, olha, não dá mais para ficar aqui porque não é isso que a gente quer pra gente. E eu sempre falei com ela. Em primeiro lugar, eu e ela. Depois vem o resto. Depois vem a família, depois vem os amigos. Porque se a gente pensar nisso, a gente nunca teria saído de lá. Sem dúvida, sem dúvida. Pois é. Continua, e aí, eu falei com o Ander, falei assim, olha, não tá dando, eu não quero ficar mais aqui. Aí ele falou assim, para onde então a gente vai? Aí eu falei assim, eu não tenho a menor ideia, mas no Brasil eu não quero ficar. E aí comecei a fazer muita pesquisa e vi que Portugal tem muitos acordos com o Brasil. Tanto a nível de legalização, quanto outros acordos também. E acordos importantes de quando você muda de país, não é? E aí, pronto, eu falei com ele, vamos para Portugal para conhecer o país. Vamos para lá. Aí ele ficou meio assim no primeiro momento, falou assim, mas eu achei que você fosse falar algum outro lugar. Eu falei, não, vamos lá. E viemos para Portugal, ficamos aqui uns 45, 50 dias, mais ou menos, não é? Foi mais de um mês. Trouxe até minha mãe junto, porque minha mãe fazia uma certa confusão na cabeça dela, eu mudar de novo, né? A gente mudar de novo. Então, eu falei, não, vamos para você ver onde a gente vai morar, que eu acho que vai ser lá mesmo, e pronto. Eu nunca tinha vindo à Europa. Ela já. Eu já tinha vindo Para algumas o Porto, vezes. foi para o Porto que vieram a primeira vez? Ou foi para outra cidade? Não, tem uma historinha aí ainda para chegar no calma. A história, assim, nós rodamos todo o país. A gente só não foi de Lisboa para baixo, porque a gente sabia que não queríamos morar de Lisboa para baixo. Mas a gente visitou tantas cidades, vocês não imaginam. Foi uma viagem intensa, né, Wander? Eu acho que a gente conhece mais sítios em Portugal que os portugueses. Isso. A Antes gente da rodou pandemia. muito. Depois da pandemia, o pessoal foi forçado a fazer turismo aqui dentro e conheceram sítios lindos que até então não conheciam. Agora, a gente conhece muitas cidades. Conhecemos Portugal, como diz no Brasil, de cabo a rabo. Exceto o sul, que a gente foi depois. Exatamente. E aí, pronto, e a ideia era ver, a gente já tinha ideia do que fazer, mas não sabíamos aonde morar. Aí eu pisei no Porto, apaixonei. Acabou. Porto é incrível. Porto é incrível. E a minha mãe ainda falou assim, você tem certeza que vai morar aqui que é tão frio? Que já estava no mês de dezembro, quando a gente chegou no Porto, né? Foi. E eu realmente detesto frio e tenho dificuldade. Viajei com minha sogra. Carreguei a minha sogra junto. É preciso coragem. Ana Maria, que eu adoro a minha sogra. Minha mãe é Sabe disso? sensacional. Eu adoro, a minha segunda mãe. E aí, pronto, quando chegamos no Porto, eu falei, é aqui que eu quero viver, Wander. Aí, pronto. Agora, um fato interessante. Em todas as pesquisas que nós fizemos, até para vocês entenderem como é que é o brasileiro em relação a Portugal. Talvez hoje não mais, mas naquela altura. O brasileiro não respira Portugal como Portugal respira o Brasil. Respira, que eu falo assim, sabe de tudo. Então, o brasileiro não sabe muita coisa sobre Portugal. Ah, certo. E a gente pesquisou bastante, coisas que a gente viu na internet. Por isso que não pode confiar muito na internet. Atenção à internet. Cuidado com o que tem ali. Como é que funciona Portugal? Lisboa e Porto, os dois segmentos mais importantes, talvez, né, de áreas geográficas. Cidades, né? Sim. O norte é mais... não é tão conservador, é mais liberal, é a área onde tem muitos estudantes. Lisboa é diferente, é o contrário. E aí eu falei assim, mas será que é isso mesmo? Então vamos para cima, que é mais tranquilo, vamos conhecer o norte. A gente veio, ela se apaixonou, a gente ficou, porque é ela que decide. E depois nós começamos a perceber que não é bem assim. As pessoas que estão nos assistindo agora, vocês que são aí de Lisboa, do Sul, não tem nada contra lá não. Mas eu percebi que aqui é totalmente diferente do que a gente tinha pesquisado na época. As pessoas são mais conservadoras, são mais fechadas um pouco, mas lembra muito a nossa região do Brasil. Nós somos de Minas Gerais. Então, só que o acolhimento é muito grande. Parece um interior grande. Parece uma cidade do interior grande, né? Então, a gente se apaixonou por causa disso. Então, estar aqui, além de todos os pontos positivos que eu já falei, nos remete à nossa terra natal, nossa cidade natal. Em Houve todos os essa aspectos. identificação, né? Exatamente. O jeito das pessoas é muito parecido. A culinária é muito parecida. Só o clima que não é tão parecido assim. Mas o resto lembra muito. Minas é muito quente. Não era, mas ficou. O mundo inteiro está mudando, né? Mas eu sou de maio, por exemplo. Eu fazia aniversário, era frio. Agora já não é mais. Não. Isso né? É calor. Alguns anos atrás. Exato. Não vou falar a minha idade, não. Sei que vocês querem saber, mas eu não vou falar. É porque você Senão falou problema que... com ela, que eu já falei que é igual a dela. Exato. Se eu falar, depois eu vou ter problema. Então eu vou ficar quieto. É 22 anos, não é? Por aí. Por aí, mais Não ou vou falar menos. que é cada perna, não, mas é perto disso. Muito bom.
Eu acho que entrávamos aqui pela vossa área de especialidade e pelo que a clínica também, neste caso Centro de Estética, faz e trabalha. Podemos aqui abordar, se calhar, o que é dermopigmentação, se calhar falar aqui também um bocadinho de microblading, lá está, para que a nossa audiência também perceba exatamente o que é que são estas áreas. Tá. Eu vou dar um contexto geral, depois a Gisele entra para complementar, pode ser? Pode, mas eu acho que você devia assumir essa. Não, deixa eu assumir mais, porque eu sou o cara que está no procedimento, só para vocês entenderem. Lá na empresa nós nos dividimos, acho que nós vamos falar disso ainda, mas ela cuida de algumas coisas e eu cuido de outras. Eu sou o cara que está na internet, que está com a cara nas redes sociais e quem atende efetivamente, junto com as meninas da nossa equipe. Lá nós somos um centro especializado em dermopigmentação. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Foi bom você ter perguntado isso. Porque até hoje ainda vejo que as pessoas não sabem o que é uma coisa, o que é outra. Eu vou falar em microblending, micropigmentação, é tatuagem. Como é que é isso? Dermopigmentação, o nome já diz. Pigmentar a pele. Pigmentação de pele. Dermopele, pigmentação da pele. E dentro desse guarda-chuva, digamos assim, nós temos várias técnicas. As pessoas não sabem. Eu vou falar aqui talvez coisa que talvez quem já me viu, mas não sabe que eu sou. Eu também sou tatuador. Acho que você não sabia não, né? Acho que sabia, sim. Eu te falei? Acho que sim, Pronto. já tínhamos falado. Eu faço tatuagem por esporte, digamos assim. Não é o meu foco. Mas eu faço tatu também. Então, assim, nós temos debaixo do guarda-chuva da dermopigmentação, nós temos a tatuagem, que é a tatuagem tradicional. Todos nós sabemos o que é. Nós temos as técnicas de pigmentação de sobrancelhas, olhos, lábios, areola mamária, capilar. Sim. E aí nós temos uma subdivisão que entra a categoria da micropigmentação e do microblending. Microblending nós basicamente só trabalhamos com reconstrução de sobrancelhas, porque eu só consigo fazer técnicas de fios, uma reconstrução de fios com uma caneta que é tipo como se fosse um pequeno bisturi que faz microcortes, com uma tinta a gente faz ali uma simulação de sobrancelhas. O microblending é isso. E a micropigmentação ela é mais ampla, porque é feita com uma caneta que parece com uma caneta da tatuagem, mas só que não é. Da mesma família. É da mesma família. É meio confuso isso. Então, assim, a micropigmentação é feita com uma agulha, microblend é feito com uma lâmina. E a tatuagem também é feita com uma agulha. Só que a micropigmentação tem uma diferença grande. As profundidades e o nível de delicadeza do trabalho. Tem que ser uma coisa muito delicada, porque é na cara, às vezes na boca, às vezes na cabeça, às vezes numa mama, às vezes... Enfim, tem outras utilidades a máquina que faz a micropigmentação. Então, basicamente é isso. Eu teria que ficar mais tempo aqui para explicar. Mas microblend é uma coisa, micropigmentação é outra. E tatuagem é outra. Tudo isso é dermopigmentação. Ok. Ou seja, tudo isso... É o que a gente faz lá. Exatamente. Tudo Só não faço tatuagem só dermopigmentação. para aquelas pessoas Isso. mais próximas. Que eu gosto de fazer um tipo de tatuagem que chama fine line. São microtatus, que é o que eu gosto de fazer. Então, faço muito pouco. O forte da gente lá são alguns tratamentos estéticos faciais, limpeza de pele, essas coisas. Brow lamination, Brow lift de lamination, de pestanas, pestanas. exatamente. Design de sobrancelhas. Design de Design de sobrancelha, aplicação de sobrancelhas. rena. Rena, exato. O Daniel já está sabendo. Sabes muita coisa. Já está Sabes muita coisa. entendedor da matéria. Só que o carro-chefe é a dermopigmentação. Exato. Perfeito. Força. Que- Estás à vontade. Agora, falaste um bocadinho da parte mais operacional que tu estás inserido. O André, pronto, tu é que dás a cara pela empresa, tu é que fazes os procedimentos. Gisele, não queres falar um pouco também hoje qual é um pouco o que é que tu... Qual é que é o teu objetivo dentro da Underbrows? O que é que tu hoje fazes dentro da Underbrows? E eu sei um bocadinho o contexto, mas podes falar também um pouco, de forma que as pessoas que estão lá em casa também possam perceber um pouco. Sim, então eu cuido de todo o resto. Muito bom. A parte Que é muita coisa, administrativa, exato. financeira, toda Isso. a parte de estruturação de formação, a parte de gestão de equipa com as meninas. Então, toda essa parte é comigo. A gente, inclusive, está no momento, o Daniel sabe disso, que a gente está a contratar pessoas. Eu preciso de gente para me ajudar. Eu já não dou conta mais de fazer o que eu estou fazendo sozinha. E a gente, entrando um pouco no assunto do casal aqui, trabalhando juntos, a gente divide as tarefas de uma forma muito interessante, não é, Wander? Muito. Às vezes tem alguma outra coisa que se mistura, mas a gente procura dividir as tarefas para que as coisas funcionem bem. Então, essa parte, eu tô por trás. Não gosto muito de aparecer.
Eu sei que eu preciso, mas não gosto muito de aparecer. Fico mais no back-office mesmo. É como se diz, por trás de um grande homem. Sempre tem uma grande Sempre. Deixa eu te mulher. falar, esses ditados Sempre, populares. sempre. Aqui é um ditado São popular muitos. antigo, né? Um ditado Tem muita antigo. sapiência esses Não, ditados. esses não é? ditados, Incríveis. todos eles fazem muito sentido. É Quando a gente verdade. vai ficando mais maduro, a gente começa a perceber isso. Quando a gente é jovem, a gente acha que é bullshit, mas não é não. Não Faz é todo não. sentido. Então, muita experiência acumulada nesses ditados. A verdade é essa. Claro. De muitos Isso não anos. existe do nada. Vocês foram Exatamente. pagos para concordar com essa situação? Não, mas é verdade, é verdade. Eu tenho às vezes conversas dessas com a minha Pois é. esposa, por acaso, Pois sobre é. a questão dos ditados e sobre coisas antigas que se dizem. Sim. E refletimos um bocadinho sobre isso. Eu gostava de falar aqui um Força. tema muito interessante, que é, falamos aqui da área de estética e beleza. E hoje o Wander dá a cara por estes procedimentos. Como é que é aqui a questão o preconceito da indústria, ver um homem trabalhar num nicho que supostamente é de mulheres? Eu posso te dizer que majoritariamente, 95% é tudo mulher. Agora, uma coisa interessantíssima. Os maiores mentores de dermopigmentação do mundo são homens. Uhum. Não sei por É quê. curioso Há alguma isso. razão para isso? Até hoje eu me pergunto por quê. Exato. Assim, feedbacks que eu tenho das minhas clientes. Eu prefiro fazer procedimento com homem. Tá, tudo bem. Não sei por quê. São poucos, eu conheço poucos. Aqui em Portugal tem muito pouco. No Brasil tem mais um pouco. Mas realmente, 90 e tal por cento é tudo Leste mulher. europeu, Brasil, Estados Unidos tem grandes referências masculinas na área de dermopigmentação. No começo foi um pouco complicado para mim. Assim, o preconceito ele existe, não tinha jeito, ele existia mesmo. Principalmente assim, homem que trabalha com estética é gay. Tá bom, mas e daí se eu for gay? Exato, exatamente. Só que é o gay da forma pejorativa. É gay. É gay. Eu já escutei de clientes que me falaram deitado na marca, eu vim aqui, mas o meu marido me perguntou o que eu vinha fazer, eu falei que ia fazer pigmentação, perguntou onde que era, eu mostrei no Instagram. A primeira coisa que ele viu foi só a cara. Aí ele olhou assim e falou assim, pode ir, é gay, é bicha, pode ir que é bicha. Impressionante. Assim, é umas coisas meio malucas. Sim. Né? Então, assim, eu tenho cliente que, às vezes, é cliente minha de anos, né? Recorrente, e que vem e fala assim, várias, né? Às vezes elas me procuram e falam, posso falar uma coisa? Eu falo, pode. Achava que você era gay. Eu falei, tá bom, tá tudo bem. Eu vi que você não é, eu falei, tá bom. E tá tudo bem também. Como se aquilo fosse uma ofensa. Exato. Assim, o nosso público é um público mais maduro, né? Uhum. É uma malta mais madura, assim. Então, eu não sei como é que essa turma lida com isso. Mas respondendo a sua pergunta, diretamente, realmente é um universo feminino. Hoje não tem mais preconceito, mas quando eu comecei lá atrás, Tinha, sim. tinha. Sem Tinha. dúvida. E possivelmente até foi difícil para ti entrar quando Muito, começaste na área. Eu tenho fotos antigas quando eu comecei, assim, sempre era o único homem. Um bando de mulher, só eu de homem. Aí você deve estar pensando assim, ciúme, já teve? Será que rola um ciúme? É uma boa questão. Eu Se sou, tem, ela eu nunca sou me disse. complicada. Eu sou uma pessoa complicada. Não, assim, eu confio muito nele e principalmente eu confio muito em mim. Então, foi sempre muito tranquilo. Agora, leva ele ali também assim, não é? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Pronto. Tem que ser. Senão malas à porta. Eu vou até te contar uma coisa que eu acho que eu não te contei ainda não. Eu estou a rascunhar um livro. Muito bem. E nós vamos botar esse projeto para frente, quem sabe esse ano, basicamente focado em atendimento a clientes. Gente, são quase 6 mil clientes. Numa clínica pequena, num espaço de estética não tão grande, a gente atende muita gente. É muita gente. Então, a gente já vivenciou... De tudo. Olha, Casos e casos. um dia nós temos que fazer um podcast para falar assim... sobre coisas toscas sobre atendimentos, bizarras de atendimento. Curiosas. Eu quero colocar tudo isso no livro para ensinar as pessoas que estão chegando agora que atender pessoas é uma arte. É mesmo. Eu tô até pensando assim, quem sabe a arte de atender clientes, não sei, tô pensando umas coisas. Não- Mas eu não quero fazer digas um isso título um já, pouco mais senão alguém impactante, rouba. mas atender cliente é uma Isso. coisa... tem que ser artista. Wander, depois de dizeres isso, eu, se fosse a ti, ia registar Exata rapidamente. marca. Registar rapidamente. Rápido. Porque isto vai ficar, mais de 100 mil pessoas vão ver o podcast. Pois é. Portanto, Muito bem. muito bem. Eu tenho aqui uma questãozinha que tenho que ver e começando já aqui, já falaram um bocadinho, mas falando aqui do que é empreender em casal. Uhum. Quais os maiores desafios que veem diariamente nessa junção de forças, não é? Porque é uma junção de forças. É.
Eu começo? Ele joga pra mim, tá vendo? Pra pedir permissão, né? Eu sempre olho e peço permissão, igual o cão. Se ela fala não... A maior dificuldade que eu acho é estabelecer o limite até que ponto, naquele momento ali, principalmente dentro do ambiente de trabalho, que é muito importante, é o limite aonde que ele é o under profissional e onde que ele é o under meu marido. Então, eu sou uma pessoa um pouco explosiva, eu sou uma pessoa rígida, e tem hora que eu me pego falando com ele, eu falo, epa, não é por aí. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse limite, ter um respeito muito grande pelo trabalho do outro, pela pessoa que o outro é, não só por ele ser meu marido, mas porque ali dentro, naquele momento, ele é um profissional. Isso. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma situação delicada. É importante a equipa perceber que vocês são um casal. Exatamente. Assim, A equipa eles acabam sabe, sempre por saber. não tem exatamente. jeito. E elas percebem muito, elas porque são todas mulheres, né? Mas elas percebem Aí eu de muito novo no meio bem. de mulheres, né? A energia no meio da energia feminina. Elas percebem muito bem os papéis, e quando eu brinco que eu que mando, acaba que não é uma brincadeira mesmo, porque o under muitas vezes está ali o dia inteiro em cima da cliente, trabalhando e realizando o procedimento. E todo o resto sobra para mim. Então, a parte, às vezes, mais cruel fica comigo. Então, elas precisam e entendem que realmente eu tô ali, muitas vezes, um pouco à frente dele nesse sentido. Né? Porque ele está ocupado e tudo mais, mas... Corre bem. Inevitavelmente, a vida pessoal ela vai se cruzar com a vida profissional quando a gente está 25 horas juntos. É literalmente 25 horas, interessante. Gente, eu falo isso com o Ander, porque assim, sabe quais os únicos momentos que eu tô longe do Ander? Quando eu vou pro salão pintar o cabelo, Pois é. quando eu vou fazer minhas unhas, quando eu vou pra minha aula de pintura, quando às vezes ele vai pro ginásio, porque todo o resto é com ele. Às vezes, quando eu vou ao médico, a gente fecha a agenda para ele me acompanhar e vice-versa. Claro. Tem que fazer meu papel de Até marido. porque nós estamos aqui, né, gente, no país só nós dois, né? Claro que a gente já tem um círculo de amigos e tudo mais, mas é só eu e ele, é um contando muito um com o outro. Então, eu falo com o Ander, se a gente não se desse bem, ia ser um caos. Porque é o tempo todo junto. É o tempo todo O que junto. fortaleceu o Underbrows dar certo também foi isso que ela falou. O fato de estar aqui. Porque assim, gente, vamos ser claros, né? Vida de imigrante é uma vida não muito fácil. Não é fácil. Né? Ela torna-se fácil a partir do momento que você entende que você é um imigrante, que você não é daquela Precisa região se ali, adaptar e você tem onde que se você adaptar. está. O segredo, até para um português que vive na Bélgica ou na Suíça, se ele não se adaptar aos costumes do país que ele vai, que ele foi, ele vai se dar mal. Isso não é só brasileiro que vem para cá, não. Qualquer pessoa que imigra. Pronto, então a gente tinha isso muito bem claro, nos adaptarmos. Isso aconteceu de forma super natural. E aí isso forçou também a gente a ter só eu e ela e eu. Eu sempre com falo isso a com gente ela, entrou né? no Underbrows de cabeça, né? O Under era 100%. Pois é, vão mergulhar no trabalho, né? Porque é o que a gente precisa se agarrar para poder dar continuidade. E a gente sempre brinca, no final é só nós quatro. Por que Eu, nós você, quatro? você e eu. Eu e você, você e eu. Exato, exato. Eu não falei, eu tenho 2 filhas, são do primeiro casamento que estão no Brasil, mas atualmente aqui somos só nós dois, é só eu e ela. Então a gente tem que se agarrar um ao outro. E te falo mais, para dar certo aquilo lá, tem que haver essa coisa da... Ao mesmo tempo você tem que tem que respeitar, tem que estar junto, mas você precisa interligar as duas coisas, porque senão parece que sempre que falta alguma coisa. Vira e mexe. Momentos de casal aqui. O que você vai falar? Está com medo, está com medo. Tipo, porra, ela tá a tomar banho e eu tô sentado na sanita lá falando de Underbrows, pô. Não é? E às vezes Olha, aconteceu tal coisa. Sabe por quê? Eu não tenho como falar com ela. Aí eu falei assim, às vezes eu tô indo embora pra ela, tô a conduzir e falo assim, pô, bem, tô com saudade sua. Exatamente. Ela ficou na sala do meu lado o dia inteiro. Mas às vezes eu morro de saudade dele também, porque eu tô com ele e não tô. Porque a gente tá ali com cada um com a sua atividade, Pois é. com a sua Mas função. vocês têm estratégias para resolver essas... Tem, chega em casa e é só junto o tempo inteiro. É tudo junto, cara, é tudo junto. Às vezes ela tá cozinhando, aí eu tô cozinhando, eu faço Exato. algumas coisas. Não muitas, mas Melhor algumas coisas. risoto de bacon. Melhor risoto De todos. E tô ali a Adoro cozinhar risoto. e a gente tá falando de coisa da empresa. Exato. Então nem sempre a gente divide assim, ai não, para dar certo eu tenho que dividir. Sair da sabe aquela história? Eu saí da
a empresa, fica tudo lá. Esquece o trabalho. Mentira, cara. A gente Isso aí é tentou, conversa. a gente tentou fazer isso numa Não altura. funciona. Olha, a gente está falando demais de trabalho, vamos procurar dividir. Olha, a hora que sair da Underbrows, não vamos conversar, não tem jeito. Esquece. E a Underbrows é a nossa paixão, gente. Então, assim, pra quê? Pra que não falar, não E é? o contrário também, quando tá lá dentro. Aí, hora do almoço, por exemplo. Eu não gosto de comer na rua. Gosto de levar minha comida. Por N motivos. Então, vamos comer. Tem a nossa hora do almoço e tal. A gente come E lá a gente tá junto falando, e- pô, mas aí a viagem e tal, lá em casa, que nós vamos fazer. Daniel, né? Como obrigar o Wander a viajar? Exatamente. O Daniel falou isso porque o Ander, ele é totalmente voltado para o trabalho e eu adoro viajar. E ele acaba com a minha felicidade, que toda viagem que eu programo, eu desmarco de última hora porque ele não quer. Quer trabalhar. Pois é, tem que parar um pouco com isso. Eu vou te fazer um adendo aqui, eu tô muito contente. Hoje é um marco na minha vida. Vou falar por quê. Eu tenho, assim, sonhos e coisas que eu quero realizar que ainda não realizei. Um deles é ser locutor. Não sei se eu vou ter condição de um dia ser locutor, mas a locução é uma coisa que sempre me seduziu. A primeira vez que eu estou participando de um programa como esse, de um podcast, que tem como elemento central a voz, a comunicação, é hoje. Nunca vou esquecer desse dia. Isso Eu é muito importante pra adoro ele, comunicação. isso é muito Deveria até importante ter pra feito ele. comunicação, acho que seria um bom locutor. E gosto de dobragem, gosto de locução, gosto dessas coisas todas. Mas só para registrar. Muito bom. Graças Muito a bom. vocês. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Boa. Força. A nível de questões, pronto, já falaste aqui sobre a questão de enfrentar em casal. Exatamente. Acho que também já falámos aqui sobre estratégias Sim, de sim, dividir sim, responsabilidades. Exatamente. Agora, quais é que são as principais diferenças que vocês observam a empreender no setor de estética e beleza Portugal comparado com o Brasil? Ou seja, este mundo de É estética, totalmente porque diferente. dando aqui uma adenda, eu como português e vendo cada vez mais o mundo da estética a evoluir em Portugal, ainda se nota muito esta diferença. Nós temos essa percepção, pelo menos quem me rodeia também tem esta percepção. Eu queria ouvir um bocadinho do vosso Ela vai te lado. dar um número, aquele número que a gente tem de diferença. Normalmente 5 anos de diferença entre Portugal e Brasil. Exato. Portugal atrasado em relação Isso. ao Brasil. Então, assim, os mercados são muito diferentes, mesmo. Mas as pessoas também são diferentes. Então, o que eu vejo hoje na estética aqui? Eu vejo, com uma certa pena, Portugal tentar copiar muito o mercado brasileiro. Só que tudo que se faz lá, a nível de formações e tudo mais. Só que o povo português é um povo diferente do brasileiro. Então, tem hora que isso faz uma certa confusão na minha cabeça. Porque eu vejo as pessoas quererem copiar demais, trazer muitas coisas de lá para cá. E, às vezes, eu não vejo o próprio português aqui se adaptar a essa realidade. Então, isso me preocupa um pouco. Por exemplo, lembrei-me agora de uma coisa. Nota-se que há vários franchisings brasileiros que vêm para cá, para Portugal. Não têm conhecimento, mas eles alteram o modelo de negócio, eles focam noutro público-alvo. É que eu tenho noção e tenho a percepção que a comunicação é idêntica. É a Portanto, mesma coisa, é não igual. é? Pois É, isso faz é um sentido. erro, gente. Exato. Isso é um erro graso, assim, é grotesco, porque se você está num mercado e vai levar um negócio para um outro mercado, a coisa básica que você precisa fazer é fazer um estudo, pelo menos, para entender como é que aquilo funciona. Tanto é que nós ficamos, o nosso negócio que é pequeno, ficamos aqui 40 e tal dias para entender como é que funcionava. E depois começamos, percebemos que ainda era mais Nossa, diferente ainda do que a gente Exatamente. imaginava. A gente teve muitos percalços e mudou muitas coisas no meio do caminho. É uma adaptação ao mercado português. Pois é, eu costumo dizer o seguinte, você falou de estratégia, você falou isso, você está me dizendo de uma estratégia, de um franchise e tal. Por que o nosso negócio dá muito certo? Existe estratégia. Concordo. Tanto se fala de estratégia, todos nós precisamos ter uma estratégia. Só que às vezes as pessoas esquecem da tática. Se você não tiver uma tática de aplicação, a sua estratégia vai embora, ela não funciona. Então, qual vai ser a sua tática? Acho que o principal objetivo é esse. Você traça uma estratégia, mas como é que você vai aplicar isso? Então, a gente procurou... E para quem você vai aplicar isso? A tática é como um exército numa guerra. Se não tiver tática, gente, qualquer estratégia vai pro buraco. Nós temos casos históricos aí para trás de gente que se deu mal porque não tinha tática. Então, assim, por que a Underbrows dá muito certo? A nossa tática, ela existe, ela está na frente de qualquer coisa. Ela, no front do atendimento, no feedback para cliente, me corrigindo as coisas erradas que eu faço muita coisa errada, no meu posicionamento na internet, porque às vezes eu quero voar demais, ela me traz de volta para o chão. Então, É porque às vezes o Wander quer ser brasileiro aqui. Pois é. E é O complicado. público é Não rola. diferente.
É complicado. Se eu quiser começar a falar igual português, fica ridículo. Isso. Né? E vocês quererem falar Isso. brasileiro, Isso. não Brasileiro. soa bem para os nossos ouvidos. Exato. Uhum. Afinal, nós falamos português. Tem o Exatamente. de Portugal Isso, e o do isso. Brasil. Exatamente. Então não adianta eu querer inventar e forçar uma Exato. coisa. Às vezes sai sem querer. Uma palavra ou outra. Né? Então, a questão da tática, eu acho que é o segredo da coisa funcionar bem lá no nosso negócio hoje. Porque ela, onde ela está e onde eu estou, a gente vai Sim, até juntos. porque na área da micropigmentação, tu sentes que a mulher portuguesa e a mulher brasileira têm gostos talvez diferentes. Totalmente Pois, diferente. Ou seja, a oferta de serviços é diferente. Exato. O procedimento é o Exatamente. mesmo, mas a oferta, ela Pois, precisa, exato. a oferta precisa ser diferente Isso. e a efetivação do serviço tem que ser diferente. E a forma como você, não só oferta, mas como você divulga, também tem que ser diferente. Até a forma de chegar para um cliente, se posicionar na internet tem que ser diferente. Pelo menos o nosso público. Quem é a nossa audiência hoje? A nossa audiência, ela está maioritariamente acima dos 30 anos. O Daniel que vai saber isso. Acima dos 30 anos. Não vou apertar ele aqui, não. Porque ele cuida de muita gente, não vou apertar ele, não. Mas eu sei. É acima dos 30, vai até os seus 50 e poucos anos, né? Sim. Então, assim, é um público diferente, mais maduro, que quer outras coisas. Sim, e talvez acima de 90% portuguesas. Sem dúvida. Isso é interessante. Nosso Era foco. uma questão que eu tinha Outro também. ponto para dar certo, André Braus, tá? Gente, é assim. Vocês vão, sei lá, vocês vão para Suíça. Vocês vão atender no negócio de vocês só portugueses que vivem na Suíça ou vocês vão Claro. atender o suíço? Uhum. Claro. Gente, isso é um erro graso. Se eu estou em Portugal, eu tenho que atender português, pô. Exatamente. Eu já Claro vi que a gente também vai nesses- atender brasileiros, Sim, sim. mas qual é a maior parte Lógico. da população aqui? Lógico, Isso. isso é uma questão de lógica. A gente viu durante a nossa jornada negócios das mais variadas tipologias que começaram e quebraram por conta disso, focando só nos patrícios. Você tem que focar nos seus Eu patrícios. quero trabalhar só com os brasileiros. Mas você tá mas no o país, percentual cara. da população é muito pequeno. Por exemplo, a questão do tráfego, Uhum. o copy do tráfego De- português claro. de Portugal, Claro, tem que ser. não é? Porque estamos em Portugal. Tem que haver sempre esta adaptação, não é? Então, Mas veja bem, tem uma questão. O COP tem uma questão É, interessante. quero vai ouvir, falar, eu acho que quero você ouvir. Então Não, vai, isso rola Wander. muito, tá? É. Isso rola Sim, sim. muito. Eu penso, Vai. ela fala, eu penso. Vai. Tic-tac, Então, como se diz em como Portugal. a gente, nós brasileiros, temos por tradição ter mais tempo de. Como é que eu vou falar? Expertise? Talvez uma expertise maior na área da estética em relação a Portugal, que a gente comentou agora. A gente acha interessante que o COP seja brasileiro. Porque, às vezes, por sermos brasileiros, tem uma autoridade a gente. diferente. Estou a Exatamente. perceber. A gente consegue Funcionou, atrair. ela falou o que eu pensei. Exatamente, a gente consegue atrair o público por causa Estou a disso. perceber. Mas não é sempre assim. Em determinadas funções ou abordagens tem que ser diferente. Uma estratégia interessante. Porque assim, tem que gente, pensar português muito. é formal demais. É, comparativamente. E que bom que é. Exato. Que bom que é. O brasileiro, ele é mais solto, ele é mais livre, ele não se preocupa tanto com essa formalidade. E tá tudo bem. Então a gente tenta Só lá. que é nossa obrigação se adaptar. De novo, volto Não lá no é? início da conversa. A gente teve que se adaptar. Então, os nossos copies, a comunicação, às vezes, ela é em português do Brasil. Por quê? Os nossos clientes veem valor nisso. É autoridade. É aquela Exatamente. questão da autoridade. Ele veio do Brasil, então ele Isso. sabe fazer uma coisa talvez diferente que não se faça aqui. Pode nem ser uma verdade absoluta, Interessante. mas isso é uma coisa que é meio Sim, inconsciente. também dar um bocadinho de contexto, porque o Under, a maior parte, 80% a 90% do conteúdo é Reels, é vídeo, não é? Então Sim. não ficava bem tu estás a fazer sim. um vídeo a falar Faz todo sentido. Português. Faz todo português, sentido. a fazer, neste caso, o Under a falar português do Brasil e depois tem uma cópia português de Portugal. Não iria ligar Não, também. mas veja assim. bem, é o Isso. português bem falado, Uhum. seja em qualquer país que fala língua portuguesa. É o português, eu volto a frisar, português bem falado, não é o português chulo. Não pode. Isso a gente não faz. Aquela coisa, aqulas palavrinhas, aquelas coisas, você sabe o que quiser, né? Não pode Até ser. porque não é o público que a gente E não quer é nosso atingir, perfil. não é? Exatamente. Exatamente. Vosso segmento Não é vai diferente. conectar com a gente uma senhora de 70 anos Isso. que vai ver um vídeo lá no Facebook, lá rolar o Facebook, aí vê, esse cara é bonito, que bonitão, esse aqui, olha, é brasileiro. Aí começa a falar umas coisas. Não. Aí já Certo. faz scroll, acabou. Até porque o serviço que vocês hoje prestam é um serviço para um segmento médio alto, mais ou menos. Isso. Não é Tem como ir um ao cabeleireiro e posicionamento. pagar 30 ou 40 euros, não. É Exatamente. totalmente diferente. Exatamente. Exatamente. Independente do serviço, poderia ter esse serviço de valor mais baixo, mas quando a pessoa se posiciona, aquele serviço do valor mais baixo passa a não ser tão
tão baixo assim. Outro dia eu fiz um vídeo falando sobre isso no Instagram, dessa questão de valor e de preço, né? Então eu conheço manicures, conheço pessoas que realizam alguns procedimentos que, em tese, são procedimentos corriqueiros, o próprio design de sobrancelhas, pessoas que vivem de design, que é um procedimento de 15, 20, 25 euros, que é barato, comparado com uma micropigmentação que chega a quase 400, ou até mais um pouco em alguns casos. E pessoas que estão super bem, porque se posicionaram de outra forma. Eu cansei de falar. O exemplo que eu dou nas formações é manicure que vem fazer curso com a gente, quer aprender a fazer algum outro serviço para agregar no espaço dela. Eu falo, para de ficar fazendo post de mãozinha assim, ó. Ela faz uma unha linda e faz isso. Aí você rola o feed dela, só tem aquilo. A pessoa fica 1 milésimo de segundo no feed dela e vai embora. Então, assim, sabe? São formas diferentes de vender o mesmo negócio. E aí a gente entra numa outra cena, que é a questão de dar valor às coisas e por aí vai. Muito bom. Exatamente. Boa. Queria falar aqui também um pouco para quem está a começar na área de micropigmentação. Quais são as habilidades essenciais para se destacar no mercado? Ou seja, acabam por ser aqui formadores também, portanto interessa aqui. Sim. A gente tem muito aluno. Quer falar um pouco? Não, pode ir. Essa área, mas essa área é bem a sua. Pode ir. É assim, para começar na dermopigmentação, depende. Se a pessoa quer fazer sobrancelhas, ela tem que começar com design de sobrancelhas. Não existe um trabalho de microblending ou de micropigmentação de sobrancelha que seja bem feito. Ou nanoblending, né? Ou nanoblending, que seja bem feito se a pessoa não tiver uma boa base de desenho, de design de sobrancelha. Porque existe uma diferença, né? Eu falo muito nas nossas formações. Existe o design de sobrancelha, que é o desenho efetivamente, e a profissão. Que inclusive, deixa eu fazer um jabá aqui, não sei se é esse nome que dá aqui em Portugal. Eu preciso entender, quando a gente faz uma propagandazinha sobre alguma coisa, é o que nome que dá. Quando se faz... No Brasil fala que é jabá. Eu conheço esse termo do Brasil, aqui em Portugal. É publicidade, assim. Sim, não, pois é. Não tenho um termo. Vocês têm um termo muito mais engraçado do que Pois o é, nosso. jabá é uma dos termos. A gente agora, daqui a poucos dias, a gente vai relançar uma formação nossa, que o nome é Profissão Designer de Sobrancelhas. Então, o designer é uma profissão. O design é o que você faz. Então, para começar na micropigmentação, se for sobrancelhas, tem que começar com design. Primeiro ponto. Não quero fazer sobrancelhas, quero me especializar em boca. Em microlabial, por exemplo, que é um nicho incrível que pouca gente explora. Eu acho assim, buscar boas formações, buscar pessoas que têm história, que entregam qualidade, que têm percorrido já, porque um dos problemas de formação hoje aqui em Portugal e Brasil, a mesma coisa, é assim, a pessoa aprende a fazer um serviço agora. 2 meses depois ela quer dar um curso e ensinar alguém a fazer aquilo que nem ela sabe. Isso está acontecendo. Isso eu bato todo dia, né, no Instagram e nas redes sociais, porque o nível, a qualidade das formações, cada dia que passa está mais baixa. Porque as pessoas querem pagar pouco, querem aprender tudo e querem que seja por osmose. E não é já assim querem que ganhar funciona. dinheiro na próxima semana. E isso não é desse jeito. Tem gente a ganhar dinheiro com isso. Eu não entro nessa, porque eu sei que isso é assim, ó. Vai cair. Pois. Cada Isso vez não mais se sustenta. Isso. Cada vez mais aos especialistas do Instagram, não é? Exatamente. Tanto. Outro dia eu estava assistindo um Exatamente. podcast do Brasil, tinha uma pessoa lá muito. falando sobre isso. Internet é lindo, tudo dá certo. É verdade. Não dá errado na internet, não, tudo dá certo. É impressionante. Ninguém mostra os Pois bastidores. é. Pois Exatamente. é. É por Mas isso. depois chegam à realidade e A frustram. vida é dura, não é, gente? É muito mais difícil do que exato, se mostra ali. Então, busquem pessoas que já tenham percorrido para poder aprender com elas. E outra coisa, é assim, divide a abundância, né? Tem que dividir riqueza, tem que pagar coisas que valem a pena, que tenham uns bons valores para ter o retorno. Porque é coisa barata, coisa, né? Não dá para discutir isso. E é preciso ter muito cuidado com hoje se vê na internet, não é? Filtrar muito bem a informação, principalmente nessa questão dos especialistas de Instagram, na internet, porque há muita... Pesquisar o background das pessoas com quem Só vamos isso. aprender é muito importante, porque há pessoas que estão mesmo para enganar ou ludibriar. Exatamente. E essas pessoas fazem um pacote tão interessante que a pessoa diz isto é fantástico, Sim. não é? É mesmo, isto Inclusive, é um pacote que fica. Inclusive há formações, e isto fala-se, aqui em Portugal ainda não existe Não muito tanto. disso, existe de certa forma, Sim. mas no Brasil, como o digital cresceu muito, Cresceu uma muito, coisa muito mais, incrível. eu sei e conheço pessoas que eu conheço muito no Brasil que simplesmente alugam o Ferrari, alugam sim, o sim. Porsche Nossa, para mostrar é isso, o verdade. lifestyle e as pessoas deixam-se manipular por esse Sim, tipo de principalmente informação uma porque camada aquela mais pessoa jovem. ficou rica e na verdade, verdade. só alugou o Porsche para conseguir fazer Exatamente. no Instagram o conteúdo. Pois é, nós nos posicionamos
de outra forma, a gente tenta estar fora disso aí. A gente busca outras coisas. A nossa comunidade é totalmente diferente. Nossa comunidade de alunos é totalmente diferente. Não é gente desse perfil. Esse perfil não encaixa. E aí eu vou trazer uma coisa da nossa vida pessoal, uma coisa que nós acreditamos muito, que é a energia. A gente acredita super em energia. Então, assim, só vem para nós aquilo que a gente vibra igual. E a gente espera que seja assim. Fala, por exemplo, um exemplo de atendimento. Cancelamento. Conta uma dessas historinhas aí, que vão estar no livro também. A gente cancela, que você fica louca e o que acontece? A pessoa que cancela em cima da hora. Às vezes acontece. E, ainda bem que acontece Ela pouco. é brava. Mas eu sou um pouco rígida com isso. E eu acho, claro, imprevistos respeito, acontecem. né? Exatamente, imprevistos acontecem. A gente acaba que com o tempo de mercado que você tem ali de prática, você consegue perceber quando aquilo ali é simplesmente, marquei, não vou, entendeu? Não me interessa. E isso é uma falta de respeito muito grande. Comigo, com ele, com a empresa, Com a equipa? com a equipa, com todo o tempo de todo mundo. É uma Com as falta outras de pessoas respeito. que também perderam a vaga, não é? Exatamente. Exatamente. Então, eu vou contar um caso dessa semana. Boa. Tivemos um cancelamento no segundo horário, era acho que o horário de meio-dia, se eu não me engano. E ela ligou para cancelar, tipo, era 11 horas da manhã. Aí eu falei assim, olha, eu não acredito, sabe? E assim, tinha confirmado no dia anterior, já tarde da noite. Então, eu não vou mais, desculpa. Pronto. Aí eu falei com ele fica bravo, porque no caso do Ander, se você cancela um procedimento, são 2 horas da agenda dele que ficam perdidas. Com a agenda não é? bombando de gente Com querendo a agenda, agitar. com lista de espera. Aí eu falei, Ander, eu não tô acreditando, pronto, enfim, vamos fazer outras coisas, vamos usar o tempo para produzir outra coisa. Aí ele foi muito engraçado. Ele saiu da Aí eu me empresa. programei. Eu vou comprar ali uma coisa que eu gosto de comer, frango. Adoro É frango sempre churrasqueiro. comida, né? O Ander adora comida. Aí pronto, Eu vou comprar ali um franguinho de uma churrasqueira que eu vou comer, porque eu vou ter um tempinho maior aqui no almoço, fazer uma coisa que eu gosto. Vou na papelaria, faço umas coisas que eu preciso e tal. Na hora que ele voltou para Underbraus com franguinho debaixo do braço, uma cliente na porta querendo atendimento naquela hora. É uma coisa que não acontece, porque a gente só trabalha por hora marcada. Eu falei com ele, não é possível, tá vendo? É o universo que tá retribuindo a nossa energia do trabalho, sabe? Eu falo isso muito com o André, a gente tem uma energia pro trabalho muito grande. Então, as coisas pra gente realmente acontecem, entendeu? Energia da E abundância. pronto, então ele entrou, atendeu a cliente, uma coisa, o frango ficou para depois. Eu tenho micro-ondas lá, eu esquento. Exato. Pronto, Ficha. mas é isso, sabe? E é priorizar mesmo. Teve aquele tempo, chegou uma cliente sem marcação, do nada, porque dificilmente as pessoas batem na nossa porta. Porque a gente comunica isso de uma forma muito forte, que realmente só atendemos por marcação. E pronto, a cliente foi atendida. É isso. Divida a abundância. Então foi uma e voltou outra. Sempre assim. Divida a abundância para não viver na miséria. A gente pensa assim. E as coisas acontecem. Eu brinco muito com o Daniel, já falei isso com ele mais de uma vez. Eu quero pagar para ele 15 mil euros por mês e acho pouco. Quero pagar muito mais. Porque se eu estiver pagando para ele 15 mil euros por mês, eu vou estar ganhando dinheiro. Exatamente. Não é? Sem dúvida. Eu Sem quero dúvida. A muito questão da divisão isso, da essa abundância, divisão. exatamente. Lembre-se. Essa divisão. Dividir para Anota conquistar. aí, É faz isso, igual. é Anota aí no seu que isso. você vai anotar. Divida a abundância para não viver na miséria. Isso. O dia que a gente para de pensar, aliás, o dia que a gente começa a pensar dessa forma, a gente muda. E a energia é uma coisa super importante, a gente dá muito valor para a energia. As pessoas que estão com a gente são pessoas que vibram como nós. Não veio, não deu certo, não está junto, é porque não era para ser e a vida vai seguindo. A gente custou aprender isso. De novo, volto em mais um tema do início da conversa. Expansão de consciência. Quando você A começa maturidade a fazer, traz algumas quando coisas. você começa a fazer não é? mentorias, começa a fazer... Não cheguei no Mastermind ainda, mas se Deus quiser, esse ano eu vou. Mas comecei a abrir minha cabeça para algumas coisas, não só negócio, mas para crescimento também. Tudo começa a fazer sentido. Para mim e para ela. Mais do que já fazia antes. Mas sempre ela comigo, né? A gente nunca faz nada separado. Fantástico. Muito bom. Muito bom. Vamos avançar aqui para os jogos? Avançamos Boa. para o primeiro dilema. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Estou aqui para dar um pouco de contexto, o que é que vai acontecer. Vamos para o primeiro jogo de dilemas de negócio. Eu falo e aparece. É magia. É mágica. Inteligência artificial. É incrível, incrível. Muito bom. Então o que é que acontece nos dilemas de negócio? Basicamente vai haver um contexto de uma empresa em si e depois vai haver um dilema aqui de algo que vai acontecer para que este negócio possa ter mais ROI. Então vai haver
3 opções. Vocês podem escolher uma das opções ou podem formular uma vossa, Dar uma sugestão. sugestão, Ok. de forma a que Isso, esse negócio possa alavancar ainda mais. Uma E aqui eu dica. escolhi, eu preciso defendê-la. Por quê? Tem que dar uns argumentos. Justificar, Dar uma justificação. uma sim. justificaçãozinha. Ok, como se fosse um tribunal aqui mesmo. Escolhi agora vai ser... Exatamente. Ah, pronto. A nossa Exatamente. audiência Ok. nesta altura está a olhar. Pronto. Está a ver Exatamente. bem? É o Falar. pico. É o pico. Pode Agora é o falar pico. chiita agora. Não. Vamos lá. Boa, então vamos lá. Contexto. Uma empresa portuguesa do setor da beleza está a planear lançar uma nova linha de cosméticos naturais e sustentáveis. O mercado para produtos de beleza naturais está em crescimento, mas é altamente competitivo com várias marcas já estabelecidas. A empresa debate-se entre focar numa estratégia de nicho, visando um segmento específico de consumidores altamente conscientes sobre sustentabilidade, ou adotar uma abordagem mais ampla para atrair uma base de clientes mais vasta, mas potencialmente menos focada em sustentabilidade. Portanto, dilema. Como deve a empresa posicionar a sua nova linha de cosméticos naturais no mercado, equilibrando o apelo do nicho da sustentabilidade com o objetivo de alcançar um público mais amplo? Portanto, aqui tem as 3 opções. Opção A Exato. aparece estratégia de nicho. A empresa foca exclusivamente no segmento de mercado de consumidores altamente conscientes sobre questões de sustentabilidade e ecologia e se envolveria produtos com certificações ecológicas, embalagens zero desperdício e uma forte mensagem de marca centrada na ética ambiental. B. Abordagem de massa com elementos sustentáveis. Opta por uma estratégia que visa um público mais amplo, incorporando elementos de sustentabilidade que possam atrair consumidores fora do nicho ecológico. Isso poderia incluir a utilização de alguns ingredientes naturais e embalagens recicláveis, sem comprometer totalmente a conveniência e o preço competitivo. E por último, segmentação dupla. Lança duas sublinhas de produtos, uma exclusivamente focada em sustentabilidade e outra mais convencional com alguns atributos ecológicos. Portanto, é uma empresa, resumindo, é uma empresa do setor da beleza que está a lançar uma linha de nova produtos. linha. Portanto, ela deve se focar mais no nicho, deve abranger mais pessoas, é aqui um bocadinho que é que eventualmente poderá ter sucesso. Ok. Eu vou na A. Tá bom. Eu Seja Então mais Defende. nicho. Não, eu iria na A também. É assim. porque- Eu acho muito importante nichar. Nichar. É isso. É o famoso Especialidade. oceano azul, Pois não é? Eu acho que você, já que é uma empresa focada em sustentabilidade, eu acredito que ela deve ter isso como propósito e seguir aquilo. Seguir Exatamente. Os aquilo que valores. acredita, não é? Exato, os valores. Exatamente. Eu não abordaria de jeito nenhum abordagem de massa, segmentação dupla para uma empresa que está lançando um produto, ter 2 linhas diferentes, de jeito Isso. nenhum. Faria totalmente nichado. A empresa já é do segmento de beleza? Isso, Ela, isso. já É, tem já outros produtos. Isso. De repente ela pode usar aí talvez a expertise que já tem em outros segmentos, mas isso aí é uma coisa muito nichada. Eu optaria pela opção A também, porque eu acho que assim, atrair uma massa de público muito grande. As pessoas, vou voltar de novo, nível de consciência. É baixo. A gente sabe que não toda a gente tem um bom nível de consciência para entender essas questões ecológicas Isso, e lá, isso, essas isso. coisas todas. E se é o foco dela, a pessoa já está com nível Pois de é. consciência alto e pronto, ela Pronto. atinge o objetivo. Isso aqui, para mim, é mais direto ao ponto. É o que a gente fez na Underbrows. A gente não ficou dando disparo para ver o que ia acontecer, não. A gente focou aquilo ali e moldou toda a estrutura para um nicho específico de cliente. Sem dúvida, a Mas estratégia vocês de não nicho. sentem que muito deste mercado da beleza fazem tudo É isso. Sim. não é? Fazem e depois tudo. não fazem nada, Deixa entre de aspas, ter não os é? especialistas, Isso. né? Para ser generalista, isso não é Isso. interessante. Nós somos um centro de estética especializado só em dermopigmentação. A Exatamente. gente oferece. Mas não tem outros- cabelo? Não tem Isso, cabelo. exatamente. Não tem nada. A gente só oferece isso. até alguns outros serviços, Mas mas são não é correlacionados. a especialidade. E, 80-20. e, por exemplo, depois há aquela questão das pessoas que têm um negócio de estética que se podem questionar, mas assim eu vou perder clientes, Exatamente. porque poderia estar a fazer tudo, não é? Abrir, Vou perder não é? clientes. O que é que vocês pensam sobre isso? É um pensamento medíocre, fechado, e não pode pensar desse jeito em hipótese alguma. Porque assim, depende. Vamos respeitar também a estratégia. Eu posso ter um negócio que não quero segmentar demais, quero atender muita gente, mas a minha margem vai ser pífia, eu vou ganhar na quantidade. Vou ter um trabalho absurdo. Estou falando da nossa realidade, né? Como Sim. pequena empresa, nanoempresa.
Hoje nós falamos sobre isso, inclusive. Olha só a coisa interessante. Passei num shopping, vindo para cá, tinha lá um quiosque de serviços e eu peguei um panfleto para ler, com um negócio relacionado ao nosso. Aí tinha lá 7 unidades, todos em shopping. Aí eu comecei a pensar, peraí. Peguei lá o serviço, preço médio dos serviços, 17 euros. Para trabalhar no shopping, num quiosque de A shopping. gente já começa a pensar em custo Não, fixo, né, gente? Para trabalhar no quiosque, Engraçado, você tem que vocês ter... pensam logo nas contas, não Claro, é? Engraçado. lógico. O que me interessa. Exato. A empresa é feita Sim, para dar sim, lucro. sim, Não é exatamente. para me sugar a minha energia e eu Isso. morrer de infarto sem ganhar nada. Aí eu comecei a pensar, peraí, shopping, talvez tenha que ter 1 ou 2 ou 3 turnos de funcionamento, trabalhar com esse tanto de funcionário, como é que vai ser isso? 7 unidades, como é que você vai fazer a gestão disso? Controle de qualidade, é o que você falou da questão das franquias, né, do franchise. Como é que você vai franquear uma coisa dessa? Um padrão numa cidade, outro padrão noutra cidade. Olha, isso dá tanto trabalho para ganhar o quê, no final das contas? Pelo menos hoje eu penso assim, eu não quero ter um negócio enorme, gigante. Eu quero ter um negócio enxuto e que tenha uma rentabilidade grande. É isso que eu quero. Se tiver que ter linhas de produtos reduzidas para atrair um público específico, eu prefiro trabalhar assim. Que é o caso é o dessa caso empresa. E eu da vou União. nadar no maravilhoso Oceano Azul. Uhum. Vou ficar me debatendo com tanto tubarão que tem lá fora? Não quero. Muito bom. Votamos no A. No ar, sem dúvida. Muito bom. Sem dúvida. Muito bom mesmo. Muito bom. Avançamos para o Roy Team. Roy Team, exatamente. No Roy Team, portanto, vocês serão sócios deste negócio aqui que estávamos a falar e têm que selecionar um CEO, um CMO, um CFO, um CEO, por miúdos, alguém da parte executiva, do marketing, das finanças e que lidera as operações, ok? Nós temos um saquinho que vão tirar 4 pessoas. São personalidades, né? Personalidades. Pode ser Isso. que a gente não conheça, tá? Sem ver, nós damos contexto, sem Dá o problema. contexto e pronto. Metam para Para baixo. e depois nós revelamos. Isso, uma. Ah, é só uma? Não, são quatro. 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 Ah, tá, Quatro. ok. Exatamente. Isso, Boa. está. Podemos Podem colocar juntar ali. aqui deste lado para a audiência ver. Boa. Aqui afastar. Assim. Portanto, eu vou virar. Conhecem? Manuela Moura Guedes. Não. Ok, já damos contexto. Cristina Ferreira. Sim. Ok. Agora, Miguel Milhão. Claro. Boa. Gosto muito. E Mário 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 Ferreira. Ferreira. Quem é Mário? Esse eu não sei Não. quem é. Pronto. Manuela Moura Guedes, uma personalidade muito conhecida da televisão, já foi apresentadora, jornalista, muito, muito conhecida pela parte da TVI, teve lá muitos anos, também já esteve noutros canais, muito conhecida aqui em Portugal. Acho que já não faz apresentação neste Não, momento. já Não. estão um bocadinho apagados. Exato. Ela é jornalista, então. É, no fundo, a jornalista apresentadora, exatamente. Uhum. Cristina Ferreira, acho que conhecem, Cristina Ferreira. Sim. Miguel Milhão, também conhecem. CEO da Prozis, CEO da Prozis. E o Mário Ferreira é CEO da Dor Azul, dos Cruzeiros. nos cruzeiros muito conhecidos aqui Dos em Cruzeiros Portugal. foi o primeiro português a ir à Lua também. Teve não no foi? Shark Tank Teve também, no Shark foi Tank. aqui em Portugal, a única edição que houve em Portugal. Vocês recordam-se daquele submarino para ir ver o Titanic que Isso. morreu 4 milionários? Ele Ele era era para para ir Só que também. aconteceu- Só Tem que... aquele meme. Morreram todos! Exato. Não é aquele- Como é que é o nome do repórter lá? Ah, é o José Rodrigues dos Santos. eu- É incrível, é incrível. O Mário na altura também era para ir. E ele Era até para ele? Era, porque ele era Era. amigo Isso. de algum. Mas de um aconteceu deles. uma coisinha pessoal. Ele diz que não sentiu segurança também. Olha só. É o sopro divino É que verdade, faz. é Olha verdade, aí. é verdade. E portanto, escolher aqui as áreas destas pessoas Então, para Pois dar é, o então maior nós ROI temos- possível a este setor de beleza. Então a nós este temos negócio. aí para ser um diretor financeiro, Isso, um de marketing, um de marketing, de operações e executivo. de operações e o executivo. Isso. Olha, vamos lá. Eu acho que marketing, ela, Exatamente, a Boa. ela, Cristina toda Ferreira. poderosa Cristina, não tem também como não ser, acho. porque... visibilidade. Pois é, eu acho muito que ela forte trabalha no muito marketing, bem é. isso. Eu e- gosto desse aqui para financeiro, do Miguel Milhão. Ele Calma, percebe. peraí. Financeiro, o qual que já foi? Já foi o marketing, já foi embora, É, né? marketing, Tá. Falta aqui. financeiro. Falta financeiro, operações e executivo. É Ai, assim, se bem que... eu acho que Operações, não é? operações eu colocaria 1 milhão. Pois Miguel, é, porque esse cara, ele tem uma operação operações. da Prozis, é uma coisa assim, alucinante. Ele está Confesso- fora das operações. Tá?
Ele não faz parte das operações. Ele contratou alguém para as operações. Tá, mas ele começou. Tudo sim, vem da sim, cabeça sem dele. dúvidas. Tudo veio daí. Porque tudo assim, veio daí. quem está à frente da operação hoje é porque foi ele que colocou. Sim, ele sim, não ia sim. colocar Exatamente. Sem Então, assim, dúvida. Eu falo mais pela questão do que ele construiu, vamos dizer assim. Uhum. A PROS tem quantos anos? Eu não sei muito sobre a PROS, não sei tenho pouco. Eu sou questão. consumidor, mas eu não sei tanto assim. Boa Uma questão. boa questão. Eles deram um boom gigantesco, quase 10 vezes mais na altura da pandemia. Pronto. Nada Foi que assim não uma se- coisa. que se resolva Mas aqui, não- a ver, já não sei. imediatamente aqui. Guga, Mas cresceu de uma forma... O que você Ele acha? é incrível, o Miguel Milhão é uma coisa impressionante. Não, eu acho que eu manteria aqui o financeiro e aqui a operação. Aham. Ok. E Sobrou. E a Guedes, não. na parte executiva. Exatamente. Ok. Se bem que, olha, É difícil, bom termos porque... discordância, é bom termos discordância. não, é complicado, porque ela como jornalista, aí já o negócio já complicou, assim. É difícil escolher, porque, por exemplo, no lugar da Cristina, talvez o Miguel entraria muito bem também, sabe? Uhum. De marketing. Exatamente. Que ele agora está... É um Pois gênio é, do exato. marketing. Ele é um gênio do marketing, é A verdade. Prozis também cresceu graças ao marketing que se Vamos fazer uma implementou. troca. Dúvida. Vamos trocar. Estão à A vontade. gente tem que fazer tudo junto. Já faz tudo junto aqui, nós não vamos fazer. Tem que cumprir, né? Vamos fazer uma troca? Vamos. Vamos trocar a Cristina pelo milhão? Ok. Boa. Então, Milhão no marketing. Cristina. milhão no marketing. A Cristina. Operações, pronto, é dar o chicote aos funcionários, não é? Pois Exatamente. é, cara. Talvez para dar um chicote, o do Douro Azul ali, ó. Sem dúvida Porque aqui. essa malta que vai pra Shark Tank e tudo mais são os casca grossas, entendeu? Esses caras são cascudo. Então, eu acho que ele encaixaria aí nessa parte, sabe? A nível de gestão do negócio, o executivo. Pois isso é. vocês Tive a cons- visão, não é? a visão, a exposição E também. depois fora está aqui as finanças. Pois é, eu não consigo ver nenhum deles aí pra É, finanças. nenhuma das sabe? duas para finanças. Então, assim, se eu fosse optar por eliminação, eu não colocaria a Cristina para finanças, não. Eu também não. Muito bem. Então Sem vamos colocar sombra de dúvida, não. a A Cristina. Moura Guedes. A Moura A Guedes. Moura a Guedes. Ou Em temos que finan- recrutar Para alguém. finança, Não dá para tirar mais ninguém do saco. Né? Não dá. Nunca Não fizemos dá. isso. Pois A é. Moura Guedes nunca fez nenhum programa relacionado com finanças? Não, a Moura Guedes também, ela é esposa do diretor da TVI, diretor de qualquer coisa da TVI, que é o Muniz. Vocês sabem quem é? Eu sei. Não, pronto. a escolha, gente, não tá a ideal, assim. Olha, e aí isso me lança uma coisa que eu acho curiosa, que eu estava falando muito com o Ander, que eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo o jovem hoje, quando ele sai da escola. É que eu acho que hoje existe um movimento muito grande de que para que fazer faculdade, sendo que você pode fazer... Fala-se muito disso. Gente, eu sou contra. Eu acho que a sua formação acadêmica é muito importante. Eu sou formada em comunicação, nunca atuei na área de comunicação efetivamente, mas a bagagem de conhecimento e tudo aquilo que eu vivi durante os meus anos de estudo foram tão importantes para mim. Compreendo. E eu vejo hoje em dia, tá vendo? A gente está indo muito aqui nessa escolha, muito pela formação e pela bagagem profissional de cada um. Isso. Por isso que eu acho que as duas coisas elas se juntam. É muito importante na minha Para uma concepção. empresa dar certo, trabalho para quem está afim mesmo de fazer a coisa acontecer. É isso. Deixar um Boa. legado. Trabalho 24/7, tem que ser, não tem jeito. Você quer ter um negócio? Tem que meter a cara lá. Não adianta vir com desculpa. E tem que ter uma coisa muito importante. Acho que você vai concordar comigo. Capital intelectual. Eu acho, sabe? Gente, o capital intelectual ele é fundamental. A pessoa tem que ter conhecimento. Ela tem que ter cursado, feito uma graduação. Abrir um pouco, expandir um pouco Não a é consciência 100%, dela. não é o Ander, Não é, mas mas na tem que maior ter. parte Sim, dos eu percebo. casos ajuda demais, é muito importante. Quando você pega, por exemplo, as empresas que estão no processo de legado, então tem lá o proprietário, ele quer passar para os filhos e tal. O que essas pessoas precisam fazer? Eles têm que tirar os filhos para preparar sucessões, né? Vamos dar um exemplo de preparação de sucessões de grandes empresas. Eu tenho que mandar os filhos estudar fora, tem que mandá-los para outras empresas, para expandirem um pouco a consciência deles, para quando voltarem para o negócio da Vivência, família, aprendizado. não voltarem com poder. Porque o poder, se você dá poder para as pessoas, é meio complicado. E quem chegar e vai sentar em cima da mesa, um filho que vai pegar uma sucessão, quer sentar na janela e sentar na mesa, não é assim que funciona. Então, faz ele passar por alguns processos dentro da empresa que ele vai assumir. Mas o capital intelectual é muito importante por causa disso. E a gente está vendo isso se perder. Nós temos um mentor que, em alguns momentos, ele fala isso.
para que estudar faculdade? Para quê? Não precisa. Faz um curso de marketing digital, faz isso, isso e aquilo outro. Você com 18, 20 anos já está ganhando muito dinheiro. Não precisa faculdade. Oi, peraí. Eu A faculdade Eu sou desenvolve meio- o cérebro, eu sou o meio old pensamento school. crítico. Eu sou old school, Exatamente, eu acho que amplia a tem que visão ter. de É isso, mundo. amplia Eu a acho visão que... do mundo, exatamente. Para mim tem que ter, Também minha concordo. opinião. Ah, minha filha quer vir para cá estudar, pai, quero fazer sei lá o quê. Tá, primeira coisa, vai fazer uma faculdade, seja qual for. Essa é uma história real. A filha do Ander está vindo morar pegar sua conosco água, tá? agora no mês de abril. E pronto, vai ser muito bem recebida e está com 17 anos. Mas uma condição que ele falou com ela é o seguinte: você vem para estudar. Depois que você se formar, você pega o seu diploma, você rasga, você vai fazer qualquer outra coisa. Ou atua na área, mas o estudo é fundamental. Mas sentem que o estudo é... Vou provocar um bocadinho. Sim. Sentem que o estudo é mais importante do que a experimentação? Não, tem que Exato. vir Não, mas junto. para experimentar tem que ter tido uma Isso. bagagem. Tem que a tal vir bagagem junto. intelectual. Tem que eu vir acho que tem que junto. ter. Tem que vir junto. Intelectual porque abre um pouco a mente, conhecer um pouco das coisas. Porque o que a gente vê hoje numa faculdade, num curso de graduação, é o seguinte, por exemplo, isso até é uma falha, mas não sei se aqui é, no Brasil é. Você não tem numa faculdade um curso de nutrição, você não tem um curso de gestão, você não tem um curso de marketing digital. Financeiro, Um curso dependendo não, do uma curso. cadeira. Sim. Em exemplo, qualquer curso. É, que... uma pessoa Exato, que se forma, exato. por exemplo, Sim, é um sim. médico dentista. Não sabe nada de finanças, não sabe nada de marketing, não sabe nada de administração, não sabe nada. Ou seja, isso deveria ser mudado. Não sabe nem de nutrição, a gente precisa saber de nutrição. Temos que nos alimentar melhor para performar melhor. Então, assim, de tudo isso, apesar do ensino não ser aquele ensino que a gente quer que seja, creio que aqui seja parecido com o Brasil em alguns pontos, tem que se ter isso, na minha opinião, eu acho que sim. Eu acho que é fundamental para qualquer ser humano. Ainda mais aqui em Portugal, que se oferecem escolas de altíssimo nível, públicas. E Por que olha não como que aproveitar a isso? gente, e olha como que a gente, isso é tão forte na gente que a gente está com uma certa dificuldade em Pelo nomear background. essas pessoas muito em função disso. Não, background não é e da só a formação. experiência, Pois é é. também a formação. Pois é, Muito bem, é isso. Boa. certíssimo. Uma Eu última questão? tenho uma última questão que já foi um bocadinho falada, mas de Já vai qualquer acabar, forma. pô? É verdade. Agora que eu tô começando a esquentar, Agora, eu fala já tomei muito. aqui a minha chave, né? Já foi, eu tô Esta- lá na outra aqui já. Esta questão é uma questão que nós costumamos fazer a todos os convidados, que tem que ver aqui com a questão de criar o seu próprio negócio. Uhum. Para aqueles que estão eventualmente com essa vontade, perceber aqui, junto de vocês, quais é que serão aqueles primeiros passos que vocês acham que são mesmo necessários para começar neste mundo, porque é um mundo completamente diferente de ser um trabalhador por conta de outrem, por exemplo. Para quem quer ser um empresário, quer Exato. ter Quem seu quer próprio começar o negócio. seu Em próprio qualquer negócio. ramo. Em qualquer Qualquer ramo, ramo de sim. negócio. Haverá sempre princípios comuns. Eu acredito que é ter uma identificação muito grande com aquilo que se quer fazer, não ir pelo dinheiro, porque hoje em dia, às vezes, as pessoas... vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Então, é legal, né? Ganhar dinheiro é muito bom, mas você precisa gostar muito do que faz. E se preparar para isso. Graduações, cursos, investimento mesmo em educação. O tal capital intelectual que a gente fala Exatamente. tanto. Conhecimento, exatamente. Estudo de mercado, entender o que vai atuar, principalmente saber aonde você quer chegar. É muito difícil isso, mas é muito importante. Quando a gente começou o Underbrows, a gente sabia exatamente onde a gente queria chegar. A gente já chegou. Agora nós queremos chegar em outro lado, que com a ajuda do Daniel, da Outlier, a gente vai conseguir. Mas isso a gente não estava planejado, Daniel. Mas pronto, até hoje a gente sabia muito bem o que a gente queria. Eu acho que tem que ter essa clareza. Eu acho que você falou bastante. Eu vou ser um pouco filosófico aqui. E vou falar o que eu penso do fundo do meu coração. Eu levei um tempo a perceber isso. Porque eu venho de uma família de uma base familiar muito boa. Porém, nós tivemos problemas financeiros. E meu pai, em determinada altura, se viu ali numa situação muito complicada. Eu fui obrigado a começar a trabalhar muito jovem. Por dinheiro. Trabalhar para ter dinheiro, para ter coisas, para poder comer, para poder viver, essas coisas todas. Então, durante muito tempo da minha vida, eu imaginava que a gente tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, toda gente gosta. Mas o conselho que eu dou para quem quer começar hoje algum negócio é fazer uma reflexão. Pega um dia o seu carro, pega um comboio, pega um autocarro, vai lá para a beira do Douro, senta lá, olhando aquele lugar maravilhoso. Ou então vai para o mar.
e pensa, o que que me dá tesão? O que que eu gosto? O que que eu sou apaixonado? E faça. Só isso. Tudo que você faz com amor dá certo. Que você coloca bastante energia. Tudo. O amor, Que você gente, acredita na abundância, que aquilo realmente vai É isso. acontecer. Porque o dinheiro, ele vai vir. é consequência. É consequência. Então tem que fazer aquilo que ama, que gosta. Quando eu a conheci, a gente resolveu viver junto. Amor. Quando a gente resolveu trabalhar junto, que a gente amava estar junto, então tanta Eu vontade de estar brincava, junto. eu falava muito isso com o André. Eu falava assim, olha, um dia... É porque a gente trabalhava, ele em grandes empresas, eu também. Eu viajava muito, ele também. Às vezes a gente encontrava só sábado e domingo. E aí, domingo à noite, eu estava indo viajar para poder trabalhar. Aí eu falava com ele assim... Um dia a gente ainda vai trabalhar o tempo todo juntos, pronto. Cuidado com o que você Olha só, deseja, olha só. que pode acontecer. Isso. E a gente não trabalhou sempre juntos. Nós estamos vamos fazer 14 anos juntos esse ano. 13. Oi? 14 anos. Eu sou a parte da relação que nunca sabe as datas. Pois é. Ok. Eu sou a parte da relação Só que a que não gente é, meu trabalha, Deus, a gente eu trabalha. vou ter problemas hoje com isso. Trabalhamos efetivamente juntos há 10 anos. Ok. E quando a gente decidiu estar junto, o que tinha no pano de fundo? O que era o contexto? Amor. Viemos para Portugal, nos apaixonamos ao amor de novo. Viemos para cá, deu certo. O dia que a gente resolveu montar a nossa empresa, sair de onde eu trabalhava e ela também, vamos montar. Fomos conhecer um sítio para abrir um gabinete lá. Apaixonamos, é o amor de novo. Aquilo deu certo. Então, assim, o amor move qualquer coisa, cara. Então, se você tiver paixão por aquilo que você faz, não tem erro. Você vai ser feliz, vai ter resultado. E sua Tem que história se vai dedicar, ficar. né, E gente? você vai deixar um bom legado. Sim. Eu vejo Certíssimo. muito isso naquele senhor da Delta. Como é que faleceu há pouco tempo? Rui Nabeiro. O Naveiro. Pois é. Nabeiro. Vejo bastante isso. Não conhecia profundamente. Me parece uma pessoa que tinha muito isso. Não é? Então, a resposta é uma palavra. Love. Só isso. Muito tá bom? bem. Sim, ainda bem, Wander, que tu é que sabes as datas, porque senão eu hoje previa que ias ter as malas à porta. Exatamente, ia mesmo. Gente, eu nunca guardo as datas. Pois é. Ainda bem. É assim que funciona. Exatamente. Pois é. Muito Por isso bom. que dá certo. Boa. Olha, queremos agradecer a vossa presença. obrigado. Foi uma Obrigada. conversa Nós é que muito agradecemos. boa. Foi muito bom. Muito bom. Voou. Voou Voou, mesmo. é verdade. Voou mesmo aqui É uma hora e meia, mais ou menos. É, foi. Olha. Passou Foi a voar. passou a voar. E queria também agradecer a quem está desse lado a ver, a assistir mais um Roycast. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar, deixar um comentário, dizer o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam sobre os temas que aqui debatemos. Também podem dar sugestões de quem querem ver aqui presentes. Exatamente. E vemo-nos num próximo Roycast. É isso aí. Tchau, tchau. Vamos Tchau. nessa. Obrigado.